Hoje vamos conhecer Ângela Martins, diretora do Banco ABC Brasil. TV Moeda Viva, trazendo pessoas que são exemplos de capacidade, competência e fibra. Este quadro é um patrocínio de Fadini Agrobusiness, o investimento dos seus sonhos. O fato de ser mulher me trouxe muito mais dificuldade para abrir espaço na vida executiva aqui no Brasil do que para abrir espaço de negócio no mundo árabe. Estou com Ângela Martins, que foi entrevistada na edição de número 7 da revista Moeda Viva e diretora do Banco ABC. Uma executiva que provou para muita gente que o mercado financeiro islâmico também é lugar de mulher. Tudo bem, Ângela? Tudo ótimo. Agradeço por você estar aqui. É um prazer para mim. Obrigado. Ângela, conhecendo um pouco da sua história, não dá para evitar o paralelo com Sherazade, a personagem da Mil e Uma Noites que fez da sua capacidade e sensibilidade instrumentos para se afirmar diante do sultão árabe. Eu queria que você começasse falando um pouco sobre como é ser uma mulher executiva atuando junto ao mercado islâmico. Houve muito preconceito? Não posso dizer que tenha havido preconceito. Eu acho que desde que você respeite as diferenças culturais, isso é uma coisa que eu aprendi desde que eu comecei a minha atividade internacional e já há muitos anos. Se você respeitar as diferenças culturais, se você entrar num mundo que não é o seu, respeitando as diferenças, você vai encontrar menos obstáculos. E foi exatamente o que eu fiz. Na verdade, se existiu algum tipo de preconceito, foi muito mais da minha parte, né? Porque quando eu cheguei no ABC Brasil, na época era ABC Roma, era controlado pelo Grupo Roberto Marinho, e o ABC tinha uma participação minoritária. E para entender melhor o que o banco fazia, eu comecei a olhar nas pastas, né, nos relatórios, para saber o que o banco já fazia. E foi quando pela primeira vez eu encontrei um contrato e uma carta de um colega da nossa unidade islâmica em Bahrein, convidando o ABC Brasil, na época, como eu disse, o ABC Roma, a fazer esse tipo de operação. Aquilo me chamou a atenção, mas eu tive preocupação de que, pelo fato de eu ser mulher, eu pudesse encontrar algum tipo de resistência para entrar em contato com eles, alguma barreira. E eu fiquei adiando alguns dias até criar coragem e ligar para lá e dizer, olha, recebemos essa carta aqui, já há algum tempo, ninguém se manifestou para ter interesse em entender melhor o que vocês fazem aí, eu estou tomando essa iniciativa, né? E, pelo contrário, eu mal sabia que estava fazendo o meu grande amigo principal responsável por tudo que eu sei, que é a quem eu dedico o livro que eu escrevi sobre o assunto, que é o Massoud Al-Basteik. Foi super receptivo e naquele momento é que eu comecei o meu aprendizado. Nós tínhamos no banco uma pessoa que já tinha tentado fazer alguma coisa nessa área por ter trabalhado no Citibank, mas me dizia, olha, é muito difícil, é uma forma de fazer banco muito complicada e é difícil de conseguir. Mas com persistência e telefonando e depois visitando e conversando a gente conseguiu. 6 meses depois fazer a primeira operação islâmica. Né? Sempre. Sempre quando tem uma coisa nova, você tem que ter muita perseverança. Okay. Conte para o pessoal de casa como foi a sua trajetória até se tornar diretora do Banco ABC Brasil. É interessante, porque eu fiz uma coisa que possivelmente poderia me causar dificuldade de chegar à diretoria de um banco, porque eu parei de trabalhar quando nasceram os meus filhos. Então, assim, eu comecei a trabalhar jovem, ainda na época da escola, com 17, 18 anos. Trabalhei 10 anos no Banespa, onde eu realmente aprendi o que era banco, porque tive a oportunidade de passar por diversos departamentos, e um banco grande, e da importância que tinha o Banespa, principalmente na área internacional. O Banespa foi um dos primeiros bancos a ter presença em um grande número de países. Mas quando nasceram os meus filhos, eu resolvi ficar com eles nos primeiros 3 anos de vida. Então, larguei a vida de trabalho e me dediquei aos meus filhos. E depois consegui voltar, até porque era a época do boom dos bancos múltiplos, quando começaram os bancos múltiplos. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar no Banco de Bens, que estava montando a área internacional. Então eu comecei a área internacional junto com, na época, o diretor que tinha sido contratado para montar a área. E de lá fui convidada para trabalhar no ABC.
Então, assim, por ter parado 3 anos, normalmente as pessoas poderiam pensar, nossa, que dificuldade voltar, né? Mas eu nem pensei nisso na época. E acabei voltando e acabei conhecendo, tendo a oportunidade de conhecer esse mundo fascinante das finanças islâmicas, que realmente chamou minha atenção ao ponto de eu usar o conhecimento que eu havia adquirido nas operações, no dia a dia, para redigir a monografia do meu MPA, que eu fiz na Mauá. E depois de juntar todo aquele material, eu falei, nossa, tanto trabalho, tanto esforço para juntar todo esse material, por que não transformar isso num livro? E foi quando eu tive a ideia. Falei, agora eu vou pegar esse material que está com uma linguagem mais árida, que é para uma monografia, e vou fazer uma linguagem mais leve. E aproveitei também pelo fato de muitos clientes do nosso banco, operando com países islâmicos, terem algumas dificuldades em entender o porquê de algumas exigências. Então eu falei, não, eu vou colocar no livro, tentar cobrir no livro, além do que eu havia coberto para fazer a monografia, a outros aspectos que seriam do interesse dessas empresas para melhor transacionarem com países islâmicos. Então foi essa a ideia. Até hoje, eu fiquei assim super feliz. Um dia, um executivo do Citibank estava indo para a região e me ligaram, eu preciso de um livro teu, porque tem um alto executivo aqui indo para a região do Golfo e quer aproveitar a viagem para já aprendendo um pouco como são as coisas lá. Depois o Citibank, que tem um banco islâmico super ativo, de sucesso em Bahrein, e um executivo no Brasil indo para lá quis ler o meu livro, né? Me senti honrada. Angela, e o fato de você ser cristã e de uma cultura não muçulmana? Isso não atrapalhou nem um pouco? Isso é bastante interessante. Logo no começo, alguns me perguntavam, né, algumas pessoas que eu fiz um bom relacionamento, perguntavam, e você não vai se transformar, não vai se converter ao islamismo? Mas, diferentemente de outras religiões, eles respeitam muito as suas decisões e principalmente o fato de você ter uma família já de outra religião. Então, bastou que naquele começo eu dissesse, não, minha família é cristã, meu marido é cristão, meus filhos são cristãos e eu vou manter a minha religião. Nunca mais me incomodaram com isso, pelo contrário. Todos eles respeitam e inclusive acham muito interessante, porque aí a minha opinião, a forma com que eu tento mostrar as coisas boas dessa prática financeira, elas ficam até com mais valor, porque eu não tenho aquele viés de tentar converter as pessoas, de falar, olha que maravilhoso que é, porque é a minha religião. Eu tento avaliar e o que eu mostro, o que eu acho que é interessante, exatamente pelo fato de não ser a minha religião. É de ver em uma outra religião as qualidades que ela tem. Respeitando a escolha, né? Respeitando a escolha. E eles nunca me fizeram qualquer tipo de discriminação pelo fato de eu ser cristã. Mas eu sempre tentei entender e respeitar as exigências da religião muçulmana. Então, se tem que ir na Arábia Saudita e tem que se cobrir, eu vou me cobrir, não vou me sentir nem um pouco agredida por isso. Porque eu lembro da primeira vez que eu fui à Arábia Saudita, quando eu voltei, muita gente me perguntava, nossa, como você, uma executiva de sucesso, vai lá e aceita. Questões culturais não se discute, no meu ponto de vista. Negócios estão à parte. Né? À parte. E quando eles vêm até aqui, eles também poderiam se sentir agredidos por algumas coisas que a gente faz, que para a gente é natural e para eles não. E não, isso não acontece. As pessoas vêm ao nosso país e normalmente quando eles vêm aqui, eles nem usam a roupa que eles usam no país deles. Eles tentam usar a roupa convencional do lado do lado. Então, por que eu me sentiria agredida? Pelo contrário, é uma questão cultural, como eu disse, e se as mulheres muçulmanas querem modificar alguma coisa, elas que terão que tomar a iniciativa e fazer essas mudanças, não serei eu. Eu sou uma viajante do mundo, né? Eu até me lembro sempre de um livro do Aldous Huxley que eu li há muitos anos atrás, onde existia um viajante no tempo. E as pessoas que eram convidadas a fazer essa viagem com ele, que ele levava como se fosse turismo, ele dizia assim, olha, você não pode pisar fora dessa plataforma que foi criada para poder viajar no tempo. Se você fizer qualquer movimento, pisar que seja num besourinho minúsculo, você pode mudar toda a história dali para frente. Quando você voltar, você nem encontrar mais a tua casa, porque tudo se modificou. Então eu mais ou menos adoto a mesma coisa, sabe? Se eu estou indo lá como uma viajante àquela cultura, eu não tenho direito de tentar fazer qualquer tipo de modificação.
porque eu acho que ao invés de uma ajuda, eu vou estar criando um problema. Então, eu acho que respeitando as diferenças, você não tem tão grandes dificuldades em transitar por mundos diferentes. As portas até se abrem. Né? Exatamente. Eu hoje tenho um network, um grupo de pessoas que respeitam o meu trabalho. Outro dia eu estava na Ásia e tive uma reunião com o Banco Islâmico de Desenvolvimento. E eles ficaram assim, maravilhados com esse trabalho de eu tentar fazer os produtos financeiros islâmicos, a indústria financeira islâmica, a ser mais popular aqui no Brasil. Então eles valorizam isso muito. Passei pela Malásia, a mesma coisa, eles acham fascinante um país grande, cristão como o brasileiro, e ter alguém tentando popularizar a indústria financeira islâmica por aqui. Ângela, você lançou um livro muito interessante para quem quer conhecer um pouco mais sobre esse mercado. Sua filosofia de atuação e oportunidades que ele oferece, o livro se chama A Banca Islâmica. Você já falou um pouco dele, eu gostaria que você falasse mais um pouquinho a respeito. Exato, na verdade o livro, como eu disse, ele foi baseado no material que eu juntei para fazer a minha monografia de MBA. E depois eu tentei colocar outros tópicos que eu entendi que seriam do interesse das pessoas que estivessem fazendo negócio com países islâmicos. Você sabe que o Brasil é o maior exportador, por exemplo, de frango para os países do Golfo. Sim. As grandes empresas brasileiras produtoras de frango, elas têm unidades especializadas em produto halal, que é o tipo de produto que pode ser consumido pelos islâmicos, pelos muçulmanos. Por que não outras empresas que comercializam com países islâmicos também estarem informadas e saberem que elas poderiam até financiar os seus produtos também de forma islâmica? Então eu foquei um pouco nesse tipo de público para tentar ir explicando. E também eu fiz um capítulo que eu achei bastante pertinente, que é a respeito do financiamento ao terrorismo. Que as pessoas, por ignorância, acham que todo muçulmano ou todo dinheiro que circula por lá pode de alguma forma estar envolvida com terrorismo. E eles sofrem muito com isso, sabe? Eu lembro de ter assim visto amigas minhas, amigos meus sofrerem muito naquela época do 11 de setembro pelo preconceito, exatamente por essa razão. E eles dizendo, olha, se eu, muçulmana que sou, que faço Islamic Banking, se eu encontrar com uma pessoa dessa, eles vão também, não vão ter pena de mim, podem me matar quando estão matando qualquer outro. Então, sim, nós não temos nada a ver com essas pessoas. Eles são radicais, e esses radicais, eles não veem a diferença. Então, é um preconceito muito grande que às vezes existe por parte da gente, pela nossa ignorância, de achar que o fato de ser uma indústria financeira islâmica, ela possa de alguma forma se envolver com o terrorismo. Pelo contrário, a maioria dos bancos islâmicos, eles têm todo um procedimento muito semelhante ao dos bancos convencionais, e todos têm uma grande preocupação em ter toda a sua contabilidade, todos os seus registros de uma forma muito clara, exatamente para mostrar, nós não temos nada a ver com financiamento do terrorismo. São bancos corretos e tentando operar assim, o mais próximo possível do que é a banca convencional no que tange aos controles e aos procedimentos para evitar lavagem de dinheiro ou utilização de dinheiro não lícito. Em poucas palavras, o que você poderia apontar como diferenças fundamentais entre o sistema financeiro islâmico e o nosso sistema ocidental? Eu acho que a diferença básica é que o banco islâmico, ele tenta se colocar junto com o cliente como se ele fosse um sócio e não simplesmente uma indústria, uma empresa apartada daquela operação financeira. Então, por exemplo, num exemplo básico, quando você quer comprar um carro e você procura um banco para financiar aquele carro, o banco só vai ver a tua capacidade de repagar aquela operação. Ele não vai se envolver, não vai se interessar muito pelo se o carro é bom, se não é bom, se você está fazendo uma boa compra ou não. Se fosse numa operação financeira islâmica, a mesma operação, o banco é que iria comprar aquele carro à vista do fornecedor e vender para você a prazo. Então, ele estaria correndo todos os riscos inerentes àquela operação. Então, ele ia se preocupar se aquele carro era bom, se o carro estava correto, se estava tudo direito para que aquela operação se viabilizasse. Então, eu acho que tem a questão de ser uma banca que se preocupa muito com a ética, com os princípios morais que estão por trás de todo o princípio religioso, e pelo fato do banco se colocar solidariamente ao cliente, ao lado do na cliente. Operação, em todo tipo de transação. Aqui, de quando em quando, a gente escuta
na mídia que existem certas restrições a determinados tipos de investimento. Nesse mercado, como por exemplo em bebidas. Você não acha que isso contraria os princípios básicos de qualquer sistema financeiro livre? Na verdade, o sistema financeiro islâmico ele tem a função principal, a preocupação principal de viabilizar os negócios dos muçulmanos. Então, assim, a preocupação primeira dele não é de estar em linha com os princípios das instituições financeiras convencionais. E aí, não existem mudanças no que é permitido, que não é permitido. Talvez a gente acabe sabendo porque não conhece profundamente toda a religião. Mas, por exemplo, o álcool, a carne de porco, outras coisas que já não são permitidas para os muçulmanos, elas também não serão para os financiadores das operações de comércio. Não faz parte do então, rol de negócios. Não faz parte do rol de negócios. E aí tem uma série de outras coisas que também não são permitidas e que, em tese, não estariam em linha com a banca convencional. Por exemplo, não se pode vender um produto que não exista. Por exemplo, você não faz nas instituições financeiras islâmicas, você não compra alguma coisa que ainda não exista e que é uma prática usual na banca convencional. Até por isso que existe tanta especulação. Porque você pode fazer apostas que aquele boi que ainda nem nasceu vai estar custando tanto a arroba dele daqui a um ano. Nas instituições financeiras islâmicas isso não é permitido. Você só transaciona em cima de coisas que existam. Vivas. Que estejam ali, sejam palpáveis, já existam. Então você evita ao máximo essa coisa do jogo, né? Essa coisa da especulação. Então, embora sejam duas indústrias que caminham paralelamente, em alguns pontos elas são realmente totalmente divergentes, totalmente opostas. É possível para um investidor não muçulmano ele operar com um banco islâmico? Totalmente. Inclusive é uma prática crescente na Europa. Então já existem inclusive índices, a Standard & Poor's tem um índice dos produtos, principalmente dos eurobônus islâmicos, que são conhecidos como sukuk. E não tem nenhuma proibição. Todo investidor que não seja muçulmano pode, e cada vez mais investidores não muçulmanos têm investido em produtos islâmicos. Muita gente preocupada com investir em produtos mais éticos, que levem em consideração os princípios morais, tem olhado para essa indústria cada vez de uma forma mais simpática, mesmo não sendo muçulmano. Em tempos como esse, de crise no sistema financeiro ocidental, que tipo de benefício você vê para o investidor que busca produtos no mercado financeiro islâmico? Olha, eu vejo que em alguns produtos a remuneração pode ser até melhor. E isso é uma coisa bastante interessante, porque como na indústria financeira islâmica não se pode cobrar juros, as pessoas pensam que o dinheiro é grátis. E não é assim. Diferentemente, ele custa. E o muçulmano ou o islamismo, ele não, diferentemente do catolicismo, ele não acha que o rico não vai entrar no céu. Pelo contrário, eles estimulam você gastar o dinheiro, colocar o dinheiro para circular, desde que seja para agregar valor. Então, se você estiver agregando valor, não importa que você faça um lucro grande. Você está agregando, você está fazendo alguma coisa que tem um valor e você pode cobrar por isso. Então, inclusive, tem um dizer deles lá que diz assim, se você não usar o teu dinheiro, ele vai ser consumido pelo zakat, que é uma espécie de um dízimo, é o tipo do imposto religioso que eles pagam. Ou seja, você tem que colocar esse dinheiro para circular. E você, viabilizando um negócio, não tem problema nenhum de você fazer lucro, e não importa que esse lucro seja até um bom lucro, porque você está conseguindo fazer a coisa realmente, a roda girar. Então, muitos produtos islâmicos têm um atrativo, porque tem uma remuneração até melhor do que um produto convencional. Como tem sido o interesse de investidores brasileiros em relação a esse mercado? Eu vejo aqui o interesse do Brasil muito mais voltado às empresas brasileiras serem emissoras nos mercados islâmicos. Então, em dezembro do ano passado, dia 8 de dezembro, eu tive o prazer de coordenar um evento a pedido da CVM, da Bovespa, orientado aos possíveis investidores e emissores de sukuks, que são os bônus islâmicos, nos mercados islâmicos, principalmente na Malásia, no Golfo e em Londres, que Londres também tenta se firmar hoje como um dos centros islâmicos. Então, eu vejo empresas brasileiras como uma Petrobras, uma Vale do Rio Doce, agora a nova empresa formada por Perdigão e Sadia, emitindo papéis e captando recursos nesse mercado.
porque são nomes que já são reconhecidos nesses mercados, já são empresas que atuam em países que são islâmicos, são bem vistos nesses mercados, e por que não acessar também, ele já tem um histórico, e por que não também acessar esse mercado emitindo? Porque normalmente os mercados, por coincidência, principalmente no Golfo e na Malásia, eles têm uma liquidez maior do que o número de emissores locais capazes de dar papéis para ser colocado essa liquidez. Então, quando nós organizamos esse evento da CVM, nós trouxemos as autoridades da SEC da Malásia, que seria o equivalente à CVM deles, e o interesse, agora eu estive lá, coisa de umas 3 semanas, fui recebida por eles com toda a pompa, exatamente porque eles têm o maior interesse em ver empresas brasileiras emitindo no mercado deles. Eles entendem que o Brasil está se dando muito bem nessa crise, é um mercado grande, importante. Aprendeu, né? Exatamente. E eles, então, têm total interesse em ver grandes empresas brasileiras emitindo nesses mercados. Ângela, para encerrar essa nossa conversa, o que você mais aprendeu nesses anos todos de trabalho junto a essa cultura tão diferente da nossa como é o islamismo? Olha, eu aprendi que, a despeito das diferenças, a gente tem bastante coisa em comum. Eu acho que o povo religioso, de um modo geral, eles são muito amigos, né? Às vezes, pelas diferenças, você tem medo de se aproximar, e às vezes tem uma certa dificuldade em realmente estabelecer o primeiro contato e começar um relacionamento, mas são relacionamentos duradouros. Eu, através do OBC Brasil, nós fazemos operações islâmicas desde 1996, e eu fiz assim um grande número de pessoas amigas, tanto na região do Golfo como agora na Malásia. São pessoas assim maravilhosas, que têm um grande interesse e respeitam as diferenças, então por que não eu respeitá-las também, não é? Então eu acho que o que a gente acaba mais aprendendo é que, apesar das diferenças, nós todos podemos ser bastante semelhantes quando queremos fazer alguma coisa que seja boa para a sociedade. Tudo, né? Então eu acho que dá para conviver com as diferenças, desde que a gente respeite. Eu acho que é isso que tem faltado um pouco no mundo, assim, tolerância, né? As pessoas falam, se você não for igual a mim, você está errado. E não é bem assim, não é? Eu posso ser diferente de você, mas a gente pode conviver pacificamente, a despeito dessas diferenças, e um aprender com a diferença, com o ponto de vista divergente do outro. Então, eu tenho aprendido isso cotidianamente, não só com a cultura muçulmana, mas com outras culturas que eu tenho tido a oportunidade de conviver, e eu tenho visto cada vez mais que a tolerância talvez seja uma das qualidades mais importantes de um ser humano. Bom, em nome da TV Moeda Viva, nós gostaríamos de agradecer e deixar o espaço para que você colocasse alguma mensagem desse mundo tão fantástico que você vive hoje para os nossos telespectadores. O que eu diria, principalmente talvez assim para as minhas amigas do sexo feminino, né, que às vezes falam, olha, é tão difícil fazer isso ou aquilo, porque eu sou mãe. Eu queria dizer assim, eu sou casada há 27 anos, tenho 3 filhos, e isso nunca foi impedimento para eu seguir a minha vida profissional. Pelo contrário, eu tenho na minha família total apoio, e eu acho que nada mais gostoso do que você ver os seus filhos orgulhosos de você pelas conquistas que você faz. Então, ao invés de eles sofrerem porque a mamãe está trabalhando e viajando bastante como eu viajo, eles ficam felizes e orgulhosos. E eu acho que é por isso que as mulheres estão cada vez ganhando mais espaço no mercado de trabalho. Assim como eu, tenho várias amigas que também têm uma vida profissional intensa, e definitivamente isso não é incompatível com família. Então, assim, tenho família, vivo muito para minha família e consigo ser uma executiva. Então, é possível. Parabéns para as mulheres. Fique ligado, TV Moeda Viva volta já.